Ainda seguindo a história da peregrinação dos hebreus até Canaã, temos o livro de Números, que dá mais informações e histórias deste povo antes da chegada à Terra Prometida, tendo esse nome por conta dos 2 censos demográficos que aconteceram no acampamento hebreu que estão descritos neste livro. Então, acompanhe até o final para continuar por dentro dessa longa e interessante história. No início do livro, Moisés, junto com Arão, fazem uma contagem de todos os homens com mais de 25 anos naquele enorme acampamento, com o objetivo de formar o exército hebreu com aquelas pessoas que estavam preparadas para a batalha. Então, o acampamento é organizado de forma que o tabernáculo ficasse no centro e todas as 12 tribos ficassem em seus devidos lugares, ou seja, todas as tendas das pessoas de tal tribo ficariam em um local determinado. Após isso, o livro cita alguns deveres dos levitas, ordenanças e leis, como o nazireado, que era um voto feito a Deus, onde o nazireu, pessoa que estava sendo separada, não poderia cortar o cabelo, tocar em coisas mortas, tomar bebidas alcoólicas e nem beber ou comer nada feito de uva. Depois, a Bíblia cita as ofertas realizadas pelos líderes tribais, algumas instruções, a festa da Páscoa no Sinai e a designação de 70 anciões para ajudarem Moisés na liderança. Então, os hebreus seguem a sua viagem, já que a nuvem do tabernáculo indicava que eles deveriam seguir. Porém, algum tempo depois, a irmã mais velha de Moisés, Miriam, é castigada por Deus com uma lepra de 1 semana, pois tinha ido contra o seu irmão em uma decisão tomada por ele. Seguindo as ordens de Deus, Moisés envia 12 homens para Canaã, com o objetivo deles espiarem aquela terra. E assim aconteceu. Porém, ao chegarem da viagem, 10 deles falaram que a terra era boa. Porém, eles nunca iriam conseguir dominar aquele local, pois as cidades eram fortificadas, os exércitos eram poderosos e gigantes habitavam ali. Mas 2 homens que haviam ido, Josué e Caleb, falaram que sim, isso era verdade, mas com a ajuda de Deus, eles iriam conseguir conquistar aquela terra. E por causa da fé deles, ambos seriam recompensados no futuro. Porém, o povo decidiu escutar a maioria. Então, ficaram com medo, começaram a murmurar e muitos até desejaram voltar ao Egito. Então, por causa dessa atitude, Deus decidiu que aquela geração não entraria na Terra Prometida. Logo, ele faria com que eles ficassem andando 40 anos no deserto, para dar tempo de todas aquelas pessoas morrerem e seus filhos assumirem seus lugares. Ou seja, apenas a geração seguinte e algumas exceções, como Josué e Caleb, entrariam em Canaã. Foi aí que um levita chamado Corá, junto com Datã e Abirão, juntaram 250 homens e foram ao encontro de Moisés em meio ao povo, acusando de levá-los para a morte em Canaã e ainda de intitular a si mesmo como líder dos hebreus. Certamente, os 3 homens tinham o interesse de roubar o lugar de Moisés na liderança, mas Deus não iria deixar barato. Então, a terra se abriu, engolindo todos os rebeldes, suas tendas e seus pertences, fechando apenas quando destruiu tudo o que eles tinham. Mesmo depois dos rebeldes terem sido castigados, o povo passou a questionar o sacerdócio de Arão. Então, Deus passou as seguintes instruções para Moisés. Cada líder tribal deveria pegar uma vara e colocar o seu nome nela. Então, Moisés pegou cada uma e colocou na tenda do testemunho, onde o Senhor daria um sinal para mostrar quem é o verdadeiro escolhido. No dia seguinte, o líder foi olhar e a vara de Arão estava cheia de flores, mostrando para todo o povo de que ele era o sumo sacerdote do Senhor. Após algumas leis, deveres e direitos dos sacerdotes, a irmã de Moisés, Miriam, morre de causas naturais. E então, a Bíblia cita uma passagem que mudaria muita coisa daqui para frente. Em um momento, estava faltando água há dias no acampamento. Então, Deus instruiu a Moisés que fosse junto com seu irmão Arão, acompanhados do povo ao encontro de uma rocha. Lá, eles deveriam apenas falar com ela, que a água jorraria.
Porém, eles perderam a paciência com as pessoas. Então Moisés bateu 2 vezes na pedra com seu cajado, tirando muita água e saciando o povo. Porém, eles deixaram seus impulsos os dominarem, desobedecendo a Deus. Por isso que ambos não iriam entrar na terra prometida. Algum tempo depois, Deus disse a Moisés que era hora de Arão morrer pelo erro. Então, ele levou seu irmão para o Monte Hor, e lá o Senhor tirou a vida do sumo sacerdote dos hebreus, passando o cargo para Eleazar, filho de Arão, que também estava ali com eles. Logo, os hebreus seguiram viagem, enfrentando guerras contra o rei da cidade de Arade, o rei Seom e o rei Og, um gigante de 4 metros de altura, mas todos foram vencidos pelo povo de Deus. Foi então que Balaque, rei de Moabe e Midian, ao perceber que os hebreus se aproximavam, pediu para um homem chamado Balaão os amaldiçoar. Mas Deus instruiu o profeta a não fazer isso. Então, ele montou em sua jumenta e seguiu rumo à cidade. Mas no meio do caminho, o animal começou a desviar da rota. Então Balaão passou a espancá-la. Mas Deus permitiu que o animal falasse, dizendo: "Por acaso não sou a jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isto com você?" Ele respondeu com um não. Então Deus fez com que ele visse o anjo que estava no caminho, falando que ele deveria seguir para a cidade, mas fazer aquilo que o Senhor instruiria. Quando ele chegou lá, se encontrou com o rei, que pediu para que ele amaldiçoasse os hebreus, mas ele os abençoou. E todas as vezes que Balaque pedia para ele lançar maldições sobre o povo, ele fazia o contrário. Então foi mandado embora dali, passando por várias outras cidades e lançando profecias nelas. Foi então que em uma noite, enquanto os hebreus estavam acampados em Sitim, mulheres midianitas e moabitas vieram e começaram a seduzir os homens, fazendo com que eles pecassem de diversas formas, inclusive adorando e oferecendo sacrifícios a falsos deuses. Então, um desses homens trouxe uma midianita para o acampamento. Então Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar e neto de Arão, ficou irado, pegou uma lança e atravessou os dois juntos enquanto eles estavam na tenda, acabando com o mal que estava ali. Então, Deus instruiu que todas as pessoas que estavam envolvidas nesse pecado fossem enforcadas, e o número era de milhares. Após isso, o livro cita a segunda contagem do povo, algumas leis e o momento em que Deus escolhe Josué como substituto de Moisés, já que ele iria morrer antes de entrar em Canaã, e o povo precisava de alguém para liderá-los quando isso acontecesse. Após mais algumas leis e ofertas serem citadas, os hebreus atacam os midianitas como vingança pelas prostitutas enviadas ao acampamento, derrotando-os na batalha. Então, no fim do livro, ele encerra falando sobre algumas ordenanças do povo, separação de terras e também algumas ordens, detalhes e planos sobre a conquista de Canaã. Viram como os acontecimentos dessa história foram interessantes? E ainda tem mais, porque a história dos hebreus, até a conquista da terra prometida, ainda vai durar pelos livros de Deuteronômio e Josué. Então, acompanhe todos os episódios da nossa série, que estão nessa playlist aqui em cima, para descobrir como vai acabar essa história e também para aprender de uma forma rápida e fácil sobre todos os livros da Bíblia. Combinado? Então, lembre também de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você vai encontrar algumas curiosidades muito interessantes, novidades do canal e também as nossas lives, que são transmitidas uma vez por mês, ok? Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!